Queridos irmãos, boa noite. Que o Senhor Jesus e o seu amor nos conduza nas reflexões do tema desta nossa Assembleia de hoje. O tema de hoje, amor-terapia, nos remete, logicamente, à forma de tratamento que o Cristo nos veio ensinar há 2000 anos, ensejando que assumíssemos como valor a conduzir a nossa vida o amor. É verdade que já se falava sobre o amor, mas nunca ninguém tinha colocado o amor numa posição de destaque a significar ser maior aqueles que amavam, a tal ponto a identificar como a meta existencial de cada um de nós, que amássemos aos nossos semelhantes como a nós mesmos e ao Pai acima de todas as coisas. E se ele resumia todas as leis e todos os profetas nesta sentença, é porque considerava que seria o amor a força vitalizadora a nos conduzir no caminho da evolução espiritual. E, mais do que tudo, destacava nas suas lições aquilo que vivenciava, porque ninguém vivenciou o amor como Cristo entre nós há 2000 anos. Se nós podemos ter uma ideia do amor, e essa ideia do amor ela pode ser verificada, inclusive aos dias de hoje, a ideia de como evoluiu para nós a perspectiva desse sentimento. Ela pode ser verificada porque, neste instante, encarnados, encontramos espíritos de maior magnitude, de evolução espiritual, e outros mais próximos dos instintos. E, portanto, a perspectiva de que um toma por amor uma certa realidade da sua vida e outro toma por amor uma dimensão mais rica de conceituações e de vivências, é possível identificar, já hoje, o quanto progredimos ao longo da história da humanidade. E se percebermos que desde os instantes primeiros da nossa evolução espiritual, quando ainda não nos diferenciávamos muitos dos animais, no conserto e no tratamento dos nossos semelhantes, como primeiras simulações de afeto, se pensarmos aquela ideia como uma ideia, uma semente do que hoje sentimos e falamos ser amor, pois essa distância toda no processo evolutivo é algo que nos distancia daquele amor que o Cristo nos vivenciou entre nós há 2000 anos. É mais ou menos a dimensão do tanto que temos que avançar para entender o amor que há 2000 anos nos convoca para o processo de evolução, a amar os nossos semelhantes como a nós mesmos e ao Pai sobre todas as coisas. É uma sentença simples e profunda, mas ela nos dá a ideia daquilo que deve nos vincular para todos os estágios do nosso processo de evolução, mas particularmente para estes instantes. Estamos a nos referir, ao falar sobre esse tema, à forma como é abordada por Joana de Ângeles a temática do amor-terapia, porque ela vai abordar este tema no livro Amor, Imbatível Amor. Ela também aborda no Desperta e Seja Feliz. E é sobre essa abordagem em particular que vamos centrar as nossas observações, animadas ainda pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel e de Humberto de Campos, para termos uma reflexão mais arejada sobre esse tema. Obviamente que Joana já colocava
ao abordar estes tempos, num capítulo Advertência de Amor, que estes tempos que estamos vivendo referem-se àqueles profetizados pelo Cristo há 2000 anos, quando ele falava de que a dor ganharia dimensões inimagináveis. Estes são os tempos. E Joana ainda fala, claro, que esses são os dias prometidos. Ainda afirma mais claramente, essas são horas graves para a transformação dos homens e para a vibração espiritual no planeta. Então não há o que tergiversar. Estamos vivenciando um momento da história da humanidade que é demarcador daquilo que queremos ser, do tipo de opção que fazemos para a vida. E nesse instante, em particular, para os cristãos ainda mais, somos visitados sistematicamente pela dor, pela violência, pelos atos escabrosos, se não diretamente, porque estes atos nos atingem diretamente dos cometimentos todos de que vamos tratar aqui, né, na noite de hoje, seja pela irradiação que nos chega através da mídia, por toda a energia que é gerada neste tratamento destas horas graves de que fala o Espírito Joana de Ângeles, no tratamento dos dias de hoje, referenciando que é exatamente os dias de que falava Cristo, ao afirmar que vivenciaríamos dores em dimensões inimagináveis. Quando observamos as situações de violência urbana, quando observamos o que hoje se ocorre na Europa e, como consequência, gravame do que ocorre no Oriente Médio, nós observamos com um sentimento que nos leva, em pensamento, a reagir a toda essa violência que é perpetrada. E mesmo o cristão não é isento de reagir a essas situações de violência também com violência. Porque quantos irão dizer, é necessário agir com violência contra esses violentos? Quantos não propagam na mesma dimensão, ao ver a violência urbana, a necessidade de agirmos com a mesma violência contra os estupradores, contra os assaltantes, contra os que praticam crimes, ainda mais quando aqueles crimes se revestem da hediondez? Quantos que se dizem cristãos não são levados a sugerir medidas que sejam punitivas, que sejam na mesma medida e na mesma moeda daquela violência que é perpetrada? Há quem diga não há solução para o Oriente Médio, senão que se consuma uma guerra para a erradicação do terrorismo. E quando se diz assim do terrorismo, se identificam todos os muçulmanos, e há uma ideia, portanto, de que a destruição dos povos levaria à solução para a geração de uma situação de paz. Mas não é essa a concepção que o Cristo nos traz. E Joana nos fala muito diretamente para cultivarmos a paciência, para não reagirmos pelo hábito. E mais ainda, ela nos diz, a consciência de fé proporciona a harmonia e nela a felicidade real. É preciso considerar que Joana, ao argumentar sobre esse assunto, ela nos diz, o cristão, hoje, que começa a anelar por ser melhor, por agir melhor, por cultivar a caridade, por cultivar a paz íntima, nada mais está a fazer, porque vive ainda num mundo de provas e de expiações, do que dar um passo adiante
daquilo que era há pouco tempo atrás, de muito violento, de irracível, de pessoas que reagiam na mesma medida. Vejamos que há pouco mais de 100 anos as soluções dos conflitos eram dadas por duelos. É certo que hoje isso nos espanta profundamente, mas éramos nós na encarnação anterior. Quantos de nós estivemos na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra Mundial, proporcionando situações de dor, de sofrimento? E fazíamos isso em nome de uma possibilidade de que nossa raça fosse superior a outra. E fazíamos isso porque éramos desta bandeira contra aquela bandeira. E esquecíamos, muitas vezes dizendo-nos verdadeiros cristãos, que a mensagem do Cristo de há 2000 anos era todo amor, nunca guerra. Era toda paz, nunca conflito. Era todo amor, nunca ódio. E essa perspectiva é trazida por Joana para nos lembrar a mensagem do Cristo. Orai e vigiai. E ela diz, orai, mas orai mais. Vigiai, mas vigiai um pouco mais, porque os tempos, por fim, chegaram. Mas é preciso recordar, Jesus está conosco. É por isso que a ideia de amor-terapia, de pensarmos o amor como solução para os conflitos da nossa alma, para os conflitos que vivenciamos e que iremos tratar na noite de hoje, ela é um convite a nos associarmos às lições do Cristo para a nossa vida. Como se estivéssemos esquecidos do poder balsâmico daquelas lições que ressoam nos nossos ouvidos e que nos cutucam há 2000 anos e que agora, felizmente, movidos pela dor ou pelo desejo do crescimento espiritual, estamos nos abrindo a refletir sobre as suas palavras, na perspectiva de mudarmos a nossa vida e nos direcionarmos para a luz. Joana nos diz, o processo de evolução se faz lento. Por mais que os tempos sejam estes, o processo de evolução se faz lento. E é preciso, portanto, observar de que ele só se acelera, o processo de evolução de nós todos, quando assumimos a responsabilidade e o dever. Assumir a responsabilidade e o dever é entender que estamos diante dos nossos semelhantes, com as suas necessidades, da forma como eles se apresentam, criminosos, necessitados de toda ordem, violentos, viciosos, todos eles necessitados de amparo, de esclarecimento e de educação. Amor-terapia, essa é a proposta de Jesus. E ele diz, se a pessoa é ignorante, o que é que ele precisa? De educação. O crime, na visão de todos nós, é algo abominável. Pois bem, lutemos contra o crime, mas o criminoso precisa ser educado. Quando pensamos na calamidade de qualquer tipo, como aqui estamos vendo no Oriente Médio, certamente que temos que atuar sobre essa situação para eliminar os efeitos trágicos das situações calamitosas que elas provocam em vastas populações. Mas os criminosos precisam ser regenerados e reeducados. Quando pensamos, portanto, na ideia terapêutica de Jesus, devemos imaginar como ele atuava diante de todas as agressões sofridas, de todas as provocações, como era que ele atuava. E Joana afirma claramente, era um amor que não acusava, buscava corrigir. Era uma lição que não atemorizava, mas buscava ajudar. Era um amor que não punia, mas buscava educar.
Era um amor que não execrava, mas que buscava edificar. E era um amor que não destruía, mas que buscava salvar. E aí pensemos em nós. Como agimos diante dos nossos semelhantes, quando eles se observam e nos enfrenta em situação de destruição, de dor? Nós buscamos salvar ou buscamos punir? Nós buscamos edificar ou buscamos execrar? Nós buscamos corrigir ou buscamos acusar? Nós buscamos ajudar ou buscamos atemorizar? Isso é o que nos distancia do Mestre Jesus. E é por isso que na nossa conquista daquilo que mais desejamos, porque se alguém aqui e eu perguntar o que desejam para a sua vida, certamente as pessoas dirão: eu quero paz, eu quero felicidade, eu quero evoluir em direção ao Cristo, portanto, reformar a minha vida, me conduzir no melhoramento de mim mesmo. Quem haverá de poder realizar isso? Conquistar a paz, sendo motor de todos esses pensamentos e ações que contrariam a lei divina e as lições inovidáveis do Cristo Jesus. Quando pensamos a respeito da conquista da paz, Joana nos oferece um caminho de orientação pelo amor-terapia, porque cultivamos pensamentos e devemos saber que somos aquilo que pensamos. Se queremos de fato entender o que somos, em que estágio espiritual estamos, façamos uma pequena retrospectiva daquilo que pensamos durante o dia, daquilo que pensamos durante a semana, aonde localizamos o nosso pensamento, porque aquilo que pensamos somos. O que lemos? O que assistimos na televisão? O que conversamos com os nossos amigos? No ambiente de trabalho, como nos relacionamos e nos comunicamos com os nossos? Aqui e ali, um grito, uma reclamação. Quando estamos no trânsito, como nos comportamos? Nas situações que se apresentam difíceis, como nos comportamos? E Joana diz: elimina o lixo mental. Elimina o lixo mental. O amor-terapia diante dessas situações, para aqueles que não possuem a paz, tem como um primeiro momento de conquista da paz, buscarmos limpar o lixo mental que acumulamos. E é fácil de realizar isso se começarmos a disciplinar o nosso modo de agir. Precisamos cultivar o tempo de reflexionar sobre o que fazemos. Tem pessoas que levam o dia todo, as semanas todas, os anos todos, agindo sem pensar. E continuam agindo sem pensar, e o dia amanhã começa sem que eu reflexione o que eu estou fazendo. E continuamos repetindo os mesmos erros. Continuamos escravos dos mesmos hábitos ou vícios. E continuamos perseguidos implacavelmente pelos grandes desafiadores da nossa paz, de que iremos tratar daqui a pouco. E Joana diz: ao fazer a tua limpeza mental, te permite penetrar pela luz da fé raciocinada. O que fazemos da nossa fé? Quando dizemos eu tenho fé no Cristo, eu tenho fé no Criador, o que queremos dizer efetivamente? O que é ter fé? O que nos faz mudar a vida, dizer eu cultivo a minha fé? O que é a fé para mim? Porque o Cristo nos dizia para amarmos ao Pai sobre todas as coisas. Sempre que nos vinculamos à ideia de um ser superior, perfeito, absoluto, bom, todo amoroso, e nos sabemos, pela mensagem do Cristo, que somos filhos
de todo amor. Essa ligação com o divino, esse momento de identificação, esse saber sermos nós, centelha divina, é o vínculo fundamental que se estabelece e que é o elemento propulsor do nosso avanço espiritual. É por isso que a fé, em última instância, é a essência de todas as virtudes, porque ela nos liga com a bondade suprema, com a pureza suprema, com o amor supremo, e por isso mesmo nos coloca um referencial para a vida. O que fazemos com a nossa fé? É preciso, portanto, entender: o Evangelho de Jesus é palavra de vida eterna. Como passamos pela vida e não abrimos o Evangelho e dizemos: eu tenho fé. Em quê? Se não observamos a palavra do Cristo, se o Cristo não é vivenciado por mim no dia a dia, se eu não o busco a não ser nos momentos em que estou necessitado, nas minhas dores, mas se ele não é um companheiro, orientador de minha vida, se o Evangelho não é presença na minha vida, como eu posso dizer: eu tenho fé? A fé raciocinada nos faz encarar os desafios da vida pela ligação com o divino e também pela iluminação e instrução de que precisamos para o entendimento daquelas palavras com o conteúdo de mudar as nossas vidas. É por isso que deixarmos-nos penetrar por estas lições de vida trazida pelo Cristo Jesus há 2000 anos é fazer com que todas as possibilidades dessa centelha divina que está em nós possam se desenvolver plenamente para que estejamos identificados com o Pai, plenos de paz. Joana nos fala de que existem 3 inimigos fundamentais. Existem outros tantos, mas ela destaca 3 inimigos fundamentais a nos separar das condições de paz íntima. E ela vai afirmar: os 3 inimigos fundamentais são a depressão, o ressentimento e a exaltação. E é interessante como poeticamente ela nos faz dizer que a depressão, ela é tal como uma nuvem ameaçadora que tolda o sol. Imagina a nossa necessidade de luz. Imagina uma planta que precisa, para a sua evolução, de ter o contato com a luz. Somos nós. Precisamos ser tocados pela luz divina para evoluirmos. E, no entanto, a depressão é como uma nuvem que tolda a passagem da luz divina em nós. Porque exatamente por essa sensação de que a vida não tem sentido, que nos desidentificamos com a vida suprema, com o presente divino que é a nossa existência, que transcorre além e para além desta existência carnal. E por isso mesmo, quando nos sentimos desidentificados com a própria vida, é como se uma nuvem nos separasse da luz. É uma nuvem que nos separa da luz divina. É uma luz que nos separa do Mestre Jesus. E ela diz: também podemos pensar no ressentimento. E a imagem que ela nos traz para o ressentimento é muito interessante. Ela diz: o ressentimento é parecido a mofo que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia. Imaginemos, pois, o ressentimento como esse mofo a destruir as bases da nossa própria existência. O ressentido é alguém que está eliminando as bases da sua própria existência, cultivando um mofo que vai destruindo a sua própria vida. E diz mais: a exaltação, também numa imagem poética, é como uma faísca de eletricidade devoradora. Ela atinge os nervos e faz com que
esses relâmpagos de loucura se transformem em trovoadas carregadas de impropérios em que lançamos aos nossos semelhantes e que construímos todas as nossas desditas. Por isso mesmo, essas três situações são conflitivas com a conquista da paz interior que todos anelamos. E ela diz, para a depressão, imediatamente, antes que ela se instale devoradora diante de nós, cultivemos a vacina da coragem pela prece. A oração é elemento amoroso do amor-terapia para as situações de depressão. E é preciso vivenciá-la na plenitude, porque a prece é como aquilo que falávamos anteriormente. Ninguém pode fazer uma prece sem o entendimento de sermos nós ligados a Ele, o Criador. Pensarmos uma prece de forma automática, como uma receita qualquer que nos foi passada, olha, tome 3 vezes ao dia, em tais horários. Aí naquele horário a gente para, faz aquele blá, 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 e achamos que isso vai nos curar. É possível até que não falemos. É possível apenas que nós nos coloquemos direcionando o pensamento em relação ao Pai Criador. Em situação de submissão às suas diretrizes e à sua justiça, que é perfeita, que está acima das nossas considerações. Porque muitas vezes vemos as nossas dores dizendo, mas como eu seria feliz se ocorresse tal coisa. Não é, meu Deus, o Senhor vai conseguir isso para mim, porque eu sei, porque eu tenho fé no Senhor. Mas não é bem assim. É uma situação em que nós sabemos que, acima de tudo, seja feita a sua vontade, porque ela é perfeita, ela é plena de sabedoria sobre as nossas necessidades, mas levamos a eles as nossas dores, porque quando estamos levando as nossas dores, ou a nossa gratidão, ou o nosso louvor, ou os nossos pedidos em favor do semelhante, quando fazemos isso, estamos banhados de energia, porque a ligação com o divino se faz repleta de luz em nossa vida. Quem não sentiu, no momento de dor, e que se colocou pleno diante do Senhor da vida, o refrigério da bênção, que vem cercado por toda a intuição de que somos amorosamente tratados em nossas necessidades e nossas dores, de que somos amados profundamente. Ou há quem imagine que o Criador não nos ama a todos profundamente, não nos olhando nas nossas dificuldades ou dissemelhança de forma distinta. Aqui tem Chico Xavier, eu gosto mais desse do que de Caio ou de Érico, esses aqui são pequenininhos e tudo mais, gosto mais. Não, amando profundamente a cada um de nós. E se nós, nas nossas dores, ao abraçarmos o pai, a mãe, alguém que amamos, sentimos o refrigério daquele abraço, ou há quem diga que não se sente bem num momento de dor e encontra aquela pessoa querida e lhe dá um abraço, não é bom? Imaginemos o abraço do Criador em nossas vidas. Isso é a fé e a oração que faz. E não há nenhuma depressão que resista a esse bafio miraculoso que nos chega da espiritualidade superior, em nome do Mestre Jesus, em nome do Criador. E ela diz, para o ressentimento, raciocínio lúcido, mediante o amor que não espera nada. E o amor atinge aí, da forma do raciocínio lúcido, indagando qual a dimensão dessa dor, dessa ofensa, que nos faz tão ressentidos. E é preciso raciocinar pela lógica do amor, entender as ofensas pela dimensão do amor, entender a vítima que nos achamos inicialmente
pela ótica do amor. E quando o fazemos, muitas vezes vamos encarar que vítimas somos, quem é a verdadeira vítima, quais as nossas necessidades. Muitas das vezes estamos resgatando débitos por termos sido opressores, vingativos, violentos. E quando buscamos reencarnar, solicitamos muitas das provas que estamos, mas solicitamos muito e muito mais. E dizemos, pelo amor de Deus, me deixem reencarnar com essa e aquela sequela, esse e aquele padecimento, porque eu preciso eliminar esta culpa que eu carrego. Preciso examinar com a razão, lucidez que nos é trazida pelo amor. E para a exaltação, ela sugere o refrigério da meditação. Porque se é exaltação, é aquela descarga de energia que provoca todas as situações de cólera, de agressões as mais soezes. É a meditação, aquela condição de revigoramento e de recomposição das nossas energias. Mas recomposição das energias nos dando condições de equilíbrio para reagir aos acontecimentos da vida em condições a não comprometermos a nossa existência. Porque somos todos passíveis de experimentarmos os efeitos tóxicos da violência, do crime, das agressões verbais. O comportamento é o que nos coloca no mundo numa dimensão ou noutra, e é ele que nos dá a possibilidade de identificar se estamos no caminho da conquista da paz íntima e da reforma íntima que nos aproxima do Criador, ou se estamos nos afastando. Porque as pessoas não imaginam o que ocorre ao agir de forma irracível. Quando somos realistas e fatalistas, vemos de forma pessimista todos os acontecimentos do mundo. E não imaginamos o que isso provoca a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. Se tivéssemos a ideia, o quadro que do mundo espiritual se verifica das nossas vidas, quando pensamos mal, quando queremos mal a alguém, quando imaginamos uma situação menos venturosa para algum desafeto, se tivéssemos essa ideia, aquela energia negativa irradiando em direção ao nosso semelhante, mas profundamente irradiando em direção a nós mesmos, se tivéssemos essa ideia. E como ocorre o inverso? Quando temos pensamentos bons, quando queremos bem, quando amamos os nossos semelhantes, quando desejamos o bem, quando oramos em favor dos outros, quando oramos louvando a Deus, essa energia se canaliza e se irradia de nós para os nossos semelhantes e profundamente direcionadas a nós mesmos. Não há aquelas pessoas que a gente diz, é tão bom estar perto de fulano de tal. Não existe isso. E a gente diz assim, por quê? Porque ela irradia um otimismo, ela irradia um bem-estar, que só de estar perto dela, eu já me sinto bem. Não acontece isso. Da mesma forma, acontece de estarmos com alguém que a gente nem fala com ela, mas a gente já se sente um pouco mal. Porque as energias nos movimentam, e nós somos energias, e o nosso pensamento diz quem somos nós. Cultivamos reclamações indevidas, e Joana diz, evite as reclamações indevidas. Nunca te queixes da ingratidão, e cultiva a fé, porque a fé é, em última instância, aquele elemento de ligação com o divino, e mais do que tudo, é uma educadora e disciplinadora da nossa forma de agir e de pensar. Cultivar a fé, a oração, os bons pensamentos são
o caminho para a conquista da paz íntima. Quando aceitamos, portanto, nestes caminhos, as situações de provocação, porque somos vitimados o tempo todo pela incompreensão e pela calúnia. E aos que dizem, eu fui tão completamente incompreendido que estou me sentindo desamparado. Como se estivéssemos desamparados pela vida, como se estivéssemos desamparados pelo Criador. É quase como se nós disséssemos, tínhamos dito ainda agora, eu tenho fé. É quase como se nós disséssemos, eu não tenho fé. Porque diante das situações de calúnia, nós nos dizemos, eu estou desamparado. Não colocamos a nossa fé onde devia. Porque, de fato, a perspectiva que devemos ter é, quem está a me caluniar? É alguém que está em desequilíbrio. É alguém que está na infância espiritual, merecedor dos cuidados espirituais que eu posso, inclusive, solicitar em seu nome. Porque quando fazemos isso, nos colocamos completamente distante dos vapores negativos da calúnia, mas nos dizemos, eu estou desamparado. E Joana diz, toma, do ponto de vista do amor, esta ocorrência como uma forma de recuperação moral e de reparação dos teus delitos. Imaginemos nós, sofremos agressões e calúnias e colocamos na perspectiva do amor de que algumas dessas calúnias podem estar sendo motivadas por alguns erros do passado. Eu não estou preocupado com essas calúnias porque, se são calúnias, efetivamente, elas são inverdades praticadas comigo mesmo. Se eu tenho uma consciência reta, eu não me movimento contrário a essas calúnias, porque se eu me movimento contrário a essas calúnias, eu estou agindo igual ao caluniador e, portanto, fico na mesma vibração que ele. E continuamos nessa vibração, eu diante do caluniador, como ele diante de mim, que só nos faz mal. Mas ao esquecer essas ofensas, ao entendê-las dentro de um quadro de provações e de educação de mim mesmo, através do amor, eu encontro a paz. Mas há também aquela ideia de que essas calúnias e essas incompreensões nos fazem nos separar dos nossos amigos. E eu me sinto, além de desamparado, desventurado. E aí a gente deve pensar, será que, através do amor, a gente pensa, será que Deus não está nos convocando a este momento de estar sozinho? Porque eu preciso estar sozinho nesse instante para poder providenciar as mudanças interiores de que eu necessito. Foi assim que se sentiu Paulo de Tarso. Ele era o homem de todas as louvações, porque afinal era doutor da lei. E quando ele adere ao Cristo, ele é completamente abandonado por seus amigos. E, no entanto, ele vai ao deserto, não um deserto figurado, ele vai ao deserto e passa 3 anos refazendo o homem que depois ele foi todo entregue ao Cristo. Será que nesses momentos do desamparo, daqueles amigos que não nos entenderam, que aceitaram as calúnias como elementos verdadeiros e que nos abandonaram, nós vamos ficar com raiva desses nossos amigos ou vamos entender a fragilidade moral destes que não tiveram a condição de nos encarar e dizer o que é verdade, o que é mentira? Independente disso, eu sou teu amigo. E se tu erraste, eu estou aqui para te ajudar. Mas eles não agiram assim. Eu vou passar o tempo todo dizendo, mas afinal de contas, eles não agiram assim. Eu vou passar o resto da minha vida com mágoa. Mas eu posso fazer o contrário e dizer, este é um momento de ficar sozinho, de retemperar a minha alma. E em nome do amor, vou receber esse convite do Senhor para esta solidão, que não é uma solidão permanente, é uma solidão de refazimento, para depois voltar para o convívio social pleno, revigorado por este convite que o Pai me fez, pelo amor. E depois
nós nos sentimos profundamente entristecidos quando somos abandonados por companheiros e afetos. É o marido que se afasta da esposa, vice-versa, são os filhos que se mostram ingratos, há situações de abandonos os mais distintos. É preciso imaginar que isto é um convite do Pai para uma reflexão sobre nós mesmos. E deixemos que eles andem na sua existência, permeando as suas próprias reflexões, inclusive sobre nós mesmos. Mas porfiemos, confiantes no Cristo, confiantes no Criador. E quando nos sentimos naquela situação de dizer, eu sou vítima de presenças espirituais negativas, imaginemos. Aí a gente se diz assim, olha, eu sou alguém desventurado. Se existem inimigos espirituais é porque eu não presto. E a gente fica nessa dor de nós mesmos, nessa culpa cultivada. Para onde iremos com essa culpa cultivada? Quando a gente diz, mas os espíritos me perseguem. Ora, perseguiram um Cristo, perseguiram Chico Xavier, perseguiram Francisco de Assis, perseguiram Divaldo Pereira Franco. Por que somos diferentes? Nos perseguem porque somos o que somos, espíritos ainda muito devedores, senão não estávamos nesse educandário que é a Terra, um espaço de provas e de expiações. Se aqui estamos, vamos enfrentar essas situações. E Joana nos convoca a entender. A partir do amor, identifica essa situação como que, muitas vezes, quando somos visitados por perseguições espirituais, o que é que ela está nos dizendo? É que tu precisas te equilibrar. Tu precisas cultivar o teu equilíbrio. Porque imaginemos, se eu sou perseguido espiritualmente e eu me conduzo bem, e eu continuo amando, e eu faço a oração por aquele que me persegue, em nome de Jesus, esse que me persegue precisa desse meu comportamento, para que ele veja de onde provém a minha alegria, que a minha alegria é a identificação minha com Cristo, minha com o Criador. E ele também vai ser contaminado por esta bondade que resulta do meu equilíbrio e da minha identificação com o Criador. Então, quando estejamos numa situação tal que o Espírito venha a nos perseguir, não pensemos nele como um adversário, pensemos nele como alguém que o Cristo nos trouxe, como que um aluno na escola da vida, para aprender o amor. E para tanto, ao invés de pensarmos mal em relação àquele espírito, buscamos ajuda na fé em Deus para podermos ajudá-lo pela nossa própria atitude equilibrada, amorosa, em relação aos nossos semelhantes, porque assim fazemos, estaremos também resgatando estes espíritos que ainda se demoram na ignorância. E quando estamos visitados pela enfermidade, quando pensamos na enfermidade, pensamos então que estamos desamparados. E aí, Joana nos diz, às vezes, as enfermidades, ela nos oferece uma possibilidade de refletirmos em torno da existência terrestre. E por isso mesmo é um momento de abrandamento de nós mesmos, de identificar que somos falhos, que temos um corpo, mas esse corpo não somos nós. Também somos nós, porque o vestimos, mas é a nossa vestimenta. E quando esse corpo está enfermo, o que é que ele nos quer dizer? Porque todas as terapias mais modernas, elas estão nos chamando ao entendimento de nós mesmos a partir da integração da mente e do corpo.
do espírito e do corpo que somos. Então é preciso que identifiquemos que na falha, na doença, na dor que vivenciamos na carne, alguma coisa está sendo solicitada do ponto de vista espiritual e está sendo canalizada naquele efeito que a carne carrega. Quando falamos também nas situações do desencarne das pessoas amigas, queridas, dos nossos semelhantes, é uma dor profunda e isso nos tira a paz. E quando pensamos na dimensão que Joana nos traz, ela nos diz: a morte é um convite para entendermos que a vida é eterna. Quando imaginamos a morte, devemos entender efetivamente que estamos diante de uma situação na qual precisamos valorizar a vida. É nesse instante em que somos visitados pela morte que precisamos ter o chamamento à nossa reflexão sobre o valor da vida. O valor da vida daquele que esteve entre nós de forma tão querida, que foi tão importante e que nos trouxe lições tão importantes à nossa existência, a ponto de chorarmos de saudade pela sua partida, por pouco tempo. Mas é também um momento de refletirmos sobre a nossa própria vida, porque principalmente em momentos como esse, pós-férias, em que tantos momentos nossos foram jogados fora, em coisas tão banais, é preciso valorizar o instante, porque todo instante da vida é um presente divino, nos convidando a nos melhorarmos a nós mesmos. Então, toda situação de morte é um convite para refletir sobre a vida. Mais do que tudo, é preciso entender a ideia de que a dor, tal como se nos visita, ela é parte integrante da vida. Há um momento em que Joana nos faz um convite. Pensemos os últimos 5 anos de nossa existência. Pensemos as dores, as aflições e os sofrimentos que passamos. Alguns estão passando agora, mas outros passaram há 3 anos, há 2 anos e tudo mais. Doeu profundamente. Passou. De alguma forma, passaram-se as dores. Da mesma forma, ela nos convida, pense em todas as situações de exaltação, de êxtase, de felicidade, de alegria. Passou, passou também. Mas é preciso entender esse passar, essa sucessão entre acontecimentos felizes e acontecimentos que são considerados desairosos, tristes, infelizes, como parte integrante do nosso aprendizado. E aí pensamos, quando projetamos os próximos 5 anos, o que estamos a projetar para a nossa vida? Muitos de nós irão dizer, eu penso melhor para os próximos 5 anos. Ninguém irá pensar que poderá passar pela morte, pela dor, por situações desairosas, mas elas são partes da vida. E a grande questão é saber, quando ela vier, quando a morte chegar, quando a dor chegar, quando me visitar a aflição, a calúnia, qualquer uma dessas dimensões que tratamos aqui, como eu irei agir diante dela? O convite de Joana, em nome de Jesus, é que façamos o tratamento destas dores, destas aflições, através do amor-terapia. A utilização do amor como enfoque a nos permitir identificar que somos presentes divinos, que a nossa vida é presente divino, que Ele nos abençoa com todas as possibilidades para vivermos plenamente e evoluirmos em direção a Ele. E é por isso mesmo, caros amigos, que no tratamento do amor precisamos atentar para a ideia de que necessitamos pensar este amor em dimensão muito mais ampla. Seguidamente, iremos dar conta, em outra palestra, sobre o amor próprio.
Porque quando falamos de amor, nós dissemos amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Cristo sempre fala de amor de forma a que o verbo seja sempre amar. Nunca nos fala de sermos amados. E toda vez que a gente fala de alto amor, a gente imagina mais o amor que é direcionado a nós pelos outros. Mas não, é o amor que direcionamos a nós mesmos através do entendimento de que somos importantes e, portanto, é necessário que nos amemos profundamente para amarmos ao nosso semelhante e para amarmos ao Pai sobre todas as coisas. Veja, o Evangelho é rico de sabedoria. Ele nunca nos diz, sejamos amados. Ele nunca nos diz, sejamos servidos. Ele nunca nos diz, sejamos perdoados. Tudo é efetivamente o verbo no positivo nos dizendo, amar, amai. Perdoar, perdoai. Servir, servi aos vossos semelhantes. E este é o valor do amor-terapia que o Cristo nos convida a realizar para que possamos conquistar a paz de nós mesmos. Que o amor do Cristo faça morada, hoje e sempre, no coração de todos nós.